Gente, eu tava pensando o que gravar pra vocês e eu resolvi abrir meu Scooby, né? Porque eu sempre abro lá pra ver se eu quero falar de algum livro, se é algum tema que eu quero falar. Me deparei com as resenhas mais apocalípticas que eu já fiz naquele Scooby. Desde quando eu comecei a ler, antes de ter canal no YouTube, antes de ter tudo, eu fiz a minha conta no Scooby. Então, assim, eu sou Scooby raiz, entendeu? A minha conta já deve ter uns 13 anos. E tanto que isso tudo é pra falar, Scoobies, queridos, se vocês quiserem aqui fazer uma parceria, qualquer coisa, amo muito vocês, tá? Eu acho que eu atingi o limite de seguidores e de amigos do Scooby. Eu não consigo mais adicionar ninguém, porque teve um tempo que eu fiquei muito triste. Falei, cara, ninguém gosta de mim mais, ninguém me adiciona no Scooby. Mas na verdade eu já atingi o máximo, eu não consigo ter mais amigos. Eu tenho 14 mil e alguns poucos ali, mas eu não consigo mais. Eu não sei o que rola. Desde sempre, sou apocalíptico. E aí eu resolvi fazer um ranking das 10 resenhas mais apocalípticas que eu já fiz no Scooby pra gente conversar. Muitas delas são antigas, assim, tem algumas de 2019, tem algumas, assim, aquelas épocas... Nossa, gente. Hoje eu acho que, assim, a vida adulta me trouxe mais maturidade, assim, tal. Ainda sou polêmica, só que eu escolho minhas batalhas, sabe? Tem coisas que simplesmente eu não tenho mais saco pra ficar brigando com ninguém e tal. E eu conto pra vocês, enfim, eu acho que eu tô até melhor de expor as minhas ideias, porque às vezes as pessoas, elas entendem errado porque eu falo errado também, né? Enfim. Vamos começar. Esse vídeo pode ter alguns spoilers, tá? Porque não tem como falar das minhas resenhas sem ter spoiler. Então, assim, fique avisado, vou falar do livro, eu vou pular. Vou deixar aqui as minutagens pra você, né? Pra você não cair no spoiler. Mas, assim, eu vou ter que falar de spoiler. São livros mais famosos, então provavelmente você já leu. Alguns, assim, nem recomendo você ler. A primeira é de Verity, que eu vou ler com vocês. Eu li, eu acho que foi, assim, o único livro da Colleen Hoover que eu li solo, assim, porque eu não tenho zero vontade de ler Colleen Hoover, assim, tudo que eu ouço falar me distancia mais. Se existisse só um livro nessa vida e fosse Colleen Hoover, eu ia virar analfabeta, porque eu não tenho vontade nenhuma de ler. Quanto mais eu ouço, menos vontade eu tenho, sério. Então vamos começar pra minha resenha. Eu dei 3 estrelas, e aí eu coloquei, sei lá, não sei o que pensar. Por um lado, a escrita foi bem envolvente, me fez ler em menos de 12 horas. Por outro, senti uma decepção em toda a leitura. A Lol sempre extremamente insuportável. Acho que meio que esse foi o propósito, né? Esse romance muito forçado, que também acho que foi meio que o propósito ali da história, né? A única coisa boa era a Verity, mas o final foi tão decepcionante, tudo se explicou de uma forma tão... Não posso dizer preguiçosa, pois tem indícios. Não posso dizer vaga, porque deu pra perceber que ela trabalhou nisso. Mas eu li tudo com uma expressão de, ah, sério mesmo? Quanto mais você se pergunta sobre os livros das autoras, um pouco mais de profundidade de cada um, você chega no nível onde você conhece um pouco, mas ainda parece tudo forçado demais. Não sei o que aconteceu, mas desde o atropelamento, onde ela ficou banhada de sangue, aconteceu. E daí acabou como se nada tivesse acontecido. E você fica, mas pra quê? Tanta coisa poderia ter sido trabalhada pra trazer veracidade e tridimensionalidade na história do enredo. No plot twist, principalmente nos personagens. A leitura toda eu precisei ficar me lembrando de acreditar na história. Mas tudo pareceu muito falso e senti descrença desde o começo. Mas tem pontos interessantes e ser o livro que te prende é um deles. Tem partes muito boas, só que é descartado no final, o que é bem confuso. Só que... no final, terminei e parece que foi uma leitura boba, com personagens ruins e mal aprofundados. Ah, e pode ter gatilhos relacionados à maternidade, abortos e mães violentas. E assim, na época, tava todo mundo assim, porque Colleen Hoover, né? A galera fica muito surtado. E aí, enfim, daí teve 1.598 curtidas essa resenha. Que não foi bem uma resenha, é basicamente eu falando o que eu acho dos livros, né? Minha experiência, assim... quando eu termino de ler. Tem comentários, né? A Bia concordou comigo, falou o final deu uma estragada. A Melissa disse que ama meus comentários. Bia, faz um vídeo só soltando spoilers de livros que você não gostou e de livros que você gostou. Muito interessante. Uma ótima... Só demorei 3 anos pra ver isso aqui, né? Mas beleza, ótima ideia, Cat. Sou do time que gostou do final, mas como sou bem nova com as leituras, deve ser por isso. Lisa, se dá um pouco mais de crédito, querida. Eu amei o livro, mas achei o romance forçado também. Em nenhum momento eu senti química e nem torci pro... Meu, eu achei esse livro muito ridículo. Tanto que agora eu nem lembro mais o que aconteceu, sabe? Isso foi, tipo, em 2020. Meu, acho, sei lá, sério. Eu acho que, enfim, bolhufas e dei o livro embora. Nunca mais relerei, por isso que eu não tenho vontade de ler nada. Lúcia falou, a autora pisou na bola no final. Acho que quis tanto surpreender que errou na mão. Que era pra ser um livro ótimo, é só um livro razoável. Tem umas cenas que eu lembro ainda, que são umas que me chocaram bastante, envolvendo um cabide de guarda-roupa. Daí esse cara aqui, o Halef, ele amou. Ele tem os motivos dele, mas ele entende porque todos não gostaram. Porque todos que não gostaram. Talvez pelo fato de ele ter realizado o livro com viés da psicologia. Eu tenho visto um simbolismo e profundidade enorme no que poderia ser mais elaborada, mas não foi. Porém, pode ser
bem discutida. Eu acho que, assim, faltou muita coisa nesse livro, gente. Meu Deus do céu. Muita gente que concordou comigo, tem gente que diz que gostou. Gente, tem muito comentário desse livro e eu não vou ter como comentar tudo isso. Tem gente que concordou comigo, tem gente que não concordou. Eu vou deixar meu Scooby, sempre tá ali na descrição se vocês quiserem entrar pra lá ver. Porque, assim, é muito comentário. E não dá pra ler todos eles aqui, então enfim, né? Daí outro, esse aqui tem spoiler do Segredo de Colin Bridgerton, da série dos Bridgertons, né? Esse aqui eu acho que é o livro, não sei qual dos livros é, mas enfim. Esse livro me decepcionou muito, e daí eu fiz uma resenha sobre ele, e assim... Vamos lá. O primeiro livro que li da Kim foi incrível. Um mocinho bom, uma mocinha rebelde, uma dama fora dos padrões que eu reli, achei horrível, então assim, a gente já quebra aqui. Não achei bom, né? Enfim. Diálogos inteligentes, ácidos e muito engraçados. Esse aqui eu ainda acho, tipo, são diálogos bem legais. Eu acho que o forte da Julia Kim é os diálogos dela. Segunda vez que li, me diverti muito também com o Visconde que me amava. O mocinho foi mais bruto. Teve um chute que não consegui entender. E aí depois, esse negócio do chute, a parte que ela tá debaixo da mesa e ele dá um chute nela. E eu fiquei tipo, cara, um chute na menina? Como assim? E aí depois teve alguém que me falou que leu inglês e viu que foi meio que erro de tradução ali. Não que ele deu um chute na menina exatamente. Foi mais um negocinho ali que não foi tão agressivo. Mas ele foi muito amável. Então, nesse livro eu confirmei uma mudança na forma do mocinho. Ao contrário do primeiro livro que li, aqui os mocinhos são muito mais violentos e temperamentais. E nesse livro eu me decepcionei muito quando vi o Colin. Um mocinho que eu tinha me afeiçoado começar a agir de forma absurda, quase humilhando a mocinha e beirando abusivo. Gente, esse livro eu não consigo engolir. Eu achei ele absurdamente o cúmulo do abusivo. Se alguém me trata daquela forma, eu simplesmente nunca mais olho na cara da pessoa na minha vida. Eu não esperava encontrar esse tipo de homem lixo num romance gostosinho. Todos os outros de época que eu li, em especial da Sarah McLean, os mocinhos, apesar de serem patriarcais, né, porque, tipo, é uma época passada, enfim, não agia de forma violenta em momento algum. Aqui, a mocinha, por outro lado, foi maravilhosa. Toda a garra e os feitos dela. Como ela evoluiu e descobriu sua voz. Realmente, gente, a Penélope é a melhor coisa dessa história, sem mais. Começou a se sentir confortável na própria pele e foi bonito. Foi muito lindo de ver, tipo, essa evolução. E por isso, ver esse merda do Colin humilhar ela, eu quase joguei o meu Kindle na parede. Primeiro que ela teve que implorar por ser beijada. Gente, isso me quebrou. Ai, que ódio. Porque realmente pareceu que ela era, tipo assim, descartável e... Ai, que ódio que eu fiquei. Gente, que ódio que eu fiquei. O Kyo faz um pouco merda. Depois do beijo, ele sai correndo, totalmente sem consideração pela menina. Gente, eu achei ele, assim, de uma infantilidade. Se ele tivesse 13 anos, ok. Sabe? Mas é um homem, entendeu? Um homem que teve educação. Agir de uma forma imbecil dessa... Ai, olha, você me desculpa, sabe? Se algum cara agir dessa com você, você não merece ser tratado dessa forma, porque isso não é uma forma de alguém tratar ninguém, tá? Ele não conseguia sentir empatia e ver o mundo como era sofrido pra ela ser uma solteirona de 28 anos. Acho, meu, foda, né? Mas o ponto áudio foi quando ele a seguiu e não respeitou a privacidade dela, abrindo uma correspondência pessoal que não era dela. Sabia que isso é crime, se abrir correspondência das pessoas? E ele foi lá e fez isso, e ainda humilhando ela sobre falso pretexto de proteção quando ele tava com inveja. Gente, o livro inteiro, eu não sei como é que vai ser na série, mas ele tinha inveja da menina. Tipo assim, a menina, ela já era fora dos padrões, porque ela já era uma mulher gorda, ela se sentia feia, e ela era, tipo assim, a família dela tinha passado por uns problemas financeiros e tal. E o Colin, mano, mimado desde sempre, com a família perfeitinha, dinheiro, tudo. E tinha, assim, tipo, mano, um homem naquela época podia fazer tudo que ele quisesse. Ele era, tipo, herdeiro, ele não precisa fazer um trabalho na vida dele. E aí ele tinha inveja da menina, porque a menina, mesmo todos os problemas, ela conseguiu, tipo, ser a foda da escritora lá, que todo mundo fica, né, surpreso. E ele tinha inveja dela, porque dava pra ver que ele não tinha essa coisa, ai, eu quero proteger você. Ele tinha inveja dela porque ela tinha uma coisa pra se orgulhar e ele não tinha bosta nenhuma porque ele era um cretino. E nossa, eu tenho muita ódio desse cara. Gente do céu, olha, eu entendo profundamente a história que a Queen criou. Esse enredo é baseado na fragilidade masculina, mas ele não pediu desculpa de forma convincente no final. Eu acho que isso que pegou, sabe? Eu acho que a autora quis trazer um negócio muito de... Ai, ele é frágil, ele tem as suas coisas, porque ele era super engraçado nos outros livros, e no livro dele, nossa, ele tem uma faceta meio feia. Só que, cara, em momento nenhum teve essa, tipo, meio que redenção que a gente espera, principalmente nesses livros de romance de época, coisa assim. Era tipo assim, ai, ele faz uma merda e no final ele, tipo, beija ela e a desculpa dele é a forma de, tipo, ele não fala, ele não expressa de, tipo, eu fiz isso, foi uma merda, me desculpa por causa disso. Foi, tipo assim, um negócio muito... Ele pôde simplesmente se safar sem dar uma desculpa conveniente, sem realmente você ver que ele
entendeu o que ele errou, sabe? Ele deixou um roxo no braço da menina, porque ele catou ela aqui numa hora, e aí ele apertou tanto que fez um roxo no braço dela. Gente, eu achei... Acho, inclusive, que esse problema de enredo muito importante, que deveria ser problematizado e estrinchado para ilustrar como o machismo afeta negativamente os homens que agem de forma violenta com as mulheres. Principalmente quando, no meio totalmente masculino, elas vencem barreiras e realizam feitos notáveis e os homens se sentem inveja delas. Aqui o mocinho, além de deixar um hematoma no braço dela no baile, de noivado, passou o livro ignorando as vontades dela e ainda, independente se for certo ou errado, revelou o segredo que não era dele no final. Eu acho isso muito foda também. Tipo, você tem um segredo que não é seu, você não tem que revelar pra ninguém, entendeu? Tipo, porque não é seu, tem coisas que as pessoas têm que revelar no momento que elas estão confortáveis pra isso, entendeu? Principalmente coisas muito pessoais que guardou por muito tempo, não é um negócio assim, se fosse, tipo, ela tinha matado alguém enterrado no quintal, sabe? Só que não, foi ridículo. Nossa, eu odeio esse homem, eu odeio esse homem. Eu queria muito que no final do livro ela tivesse simplesmente ido embora e deixado ele lá chupando o dedo e ele tivesse morrido. Sei lá, odeio ele. Eu entendo que na época homens eram assim, etc. Mas como romance escrito no século XXI, eu esperava um trabalho mais explicativo expondo o que era o comportamento dele, era absurdo. E assim, gente, óbvio que tem aquela questão de, os livros não precisam ser explícitos, você não precisa, tipo, ter essa bagagem moral em todos os livros, etc. Só que assim, eu não vejo essa proposta nos livros da Julia Quinn, entendeu? Eu não vejo os livros da Julia Quinn como sendo livros, assim, antagônicos, livros, assim, polêmicos, livros apocalípticos. Não, é tipo um livro de romance. E aqui o personagem era o mocinho, entendeu? Ele tinha essa carga de mocinho, ele é um cara do bem. Então, assim, ele sendo o cara do bem, ele deixou a hematoma dela, mas tudo bem, porque ele era um cara do bem, sabe? Achei isso um absurdo. Tudo acabou feliz e bem, o mocinho se redimiu, deixou de ser um bosta depois de enfrentar suas fragilidades e medos. Mas, novamente, eu esperava um pouco mais de esclarecimento do perdão e arrependimento. E o mais triste foi que depois disso, perdi um pouco de vontade de ler mais vezes essa série. Nunca mais li nenhum desses. Ainda mais quando me contaram que tem abuso sexual romantizado de uma esposa com seu marido, bêbado no primeiro livro da série. Outro spoiler. Recomendo lerem Pequenas Grandes Mentiras para compreenderem um romance abusivo que foi contado de uma forma mais profunda e complexa. Onde o homem pode amar sua mulher e ainda assim humilhá-la, seduzindo no final das brigas. Mas esse livro as coisas são bem mais violentas. Então, deixei aqui, né, um outro livro que fala sobre violência doméstica. Porque tem gente que fala, nossa, você não entendeu a obra. Enfim, daí tem pessoas que concordaram comigo. Tem 24 likes nesse negócio aqui. Eu sei que não foi... Pessoas, não sei. Eu acho que todo mundo sempre ama esse livro. Então, assim, uma resenha um pouco diferenciada da maioria. Aí tem gente que tava doida pra ler. Gosto do livro desde o primeiro livro. Realmente, gente, eu li esse porque eu realmente tinha gostado muito do personagem do Colin. Então foi, tipo, uma decepção bizarríssima pra mim. A Nayara disse, nem consegui finalizar esse livro. Pra mim, a Penélope carregou ele todinho nas costas. Sim. Tem gente que desanimou, tem gente que concorda comigo, mas acha a história legal porque a Penélope é incrível. Daí tem também as outras pessoas que... Gente, eu não gosto dessa autora. Não gosto da CJ Tudor, eu acho, assim, ruim. Eu acho o cúmulo de escritores meia boca, escritores completamente medíocres que ganham fama... E porque são britânicos e brancas e, assim, tudo bem. Porque ela simplesmente é uma cópia descarada, mal feita do Stephen King, assim. É ridículo. Eu acho horrível os livros dela. Então, assim, tentei, li 2, achei ruim. E as 2 estão aqui na lista. Então, as outras pessoas. O final foi pior. Segundo o livro da autora que li, Uma Investigação com um Toque Sobrenatural, começou muito bem. Realmente, os livros dela começam com uma proposta muito legal. Mistérios e um teor melancólico. Um homem que perdeu tudo, etc. Mas a história foi se desenvolvendo de uma forma muito apressada e com informações. Eu acho isso pior. Ela soca um monte de coisa num livro e, tipo assim, não tem tantas páginas suficientes pra ela trabalhar aquilo. Ela só vai tacando e ela não trabalha nada. Enfim, você que lida aí. Tipo assim, usa meio que como desculpa. Não trabalha nada pra fazer mais um mistério, mas é só preguiça mesmo de escrever uma história boa. Personagens e em coincidências jogadas. Mano, coincidências em livro é uma coisa foda, principalmente porque, assim, na vida real tem coincidências, porque o mundo é um caos, ok, coincidências. Porque, assim, quando você começa a ler um livro, você tem um pacto com o livro. Espera que esse livro te convença, que esse livro, quando você estiver lendo ele, você não fique pensando que ele é mentira, que é uma historinha mentirosa, que é uma história inventada. Quando você tá lendo um livro, você tem um pacto de você realmente, naquele período de leitura, você realmente acreditar que aquilo podia ter acontecido, mesmo que o mundo fantasioso, etc, porque tem que ter uma lógica por trás daquilo. Então, assim, não pode, de repente, do nada, acontecer uma coincidência muito grande que vai amarrar o enredo. Porque você fica, gente, mas você me prometeu que ia ter uma coisa coesa e concisa aqui. E não teve. Eu acho que os livros da J. É horrível, assim, são ruins. Até teve um capítulo final explicando tudo quase como em tópicos. Gente, isso aqui me pegou. Cara, eu achei muito preguiça. Porque, tipo assim, acabou o livro e ela não tinha explicado muita coisa, porque... Daí, no final, ela colocou, tipo assim, fez um fichamento.
E aí ela colocou em tópicos, assim, as coisas que ela não tinha finalizado no livro. E aí ficou, tipo assim, um tópicos, parecia um slide, tipo assim, fulano aconteceu isso, isso e isso. Ciclano, isso, isso e isso. Beltrano, isso. Gente, que preguiça é essa de escrever, filha? Você tem um trabalho que é escrever e você tem preguiça disso, pelo amor de Deus. De forma bem de qualquer jeito, quase que a parte da narrativa que ela começou criando. Li 24 horas, é uma leitura rápida e fluida, li metade bem rápida e depois fiquei sofrendo pra terminar os últimos 25% de tão descrente que fiquei com todo esse enredo. E é uma coisa bem ruim, porque geralmente os livros eu termino no gás, assim, eu demoro pra ler os 25% no começo e os últimos eu leio rapidão, porque eu quero saber o que acontece. Quando isso que acontece, gente, é porque assim, a história falhou demais comigo. E aí tem gente falando, ela é o Homem de Giz, o Homem de Giz eu não li, que também teve pontos que eu falei que foi jogado e realmente não fizesse sentido, porque ela escreve muito bem, realmente a leitura acaba sendo fluida. Oi, Bia, achei o que aconteceu com ele uma cópia mal feita de O Cemitério, do Stephen King. Foi o livro mais decepcionante que li em toda a minha vida. Nunca mais li nada dessa autora. Ainda mais agora com a sua resenha. E assim, eu acho que, mesmo eu tendo opiniões horríveis sobre o livro, você tem que ler o livro pra achar sua opinião também, sabe? Eu tô aqui expondo o que eu achei. E não é que você tem que pegar tudo que eu achei e achar também, sabe? Então, assim, tá tudo bem, você tem sua própria opinião. Você lê o livro mesmo que eu odiei, só pra você ver se você gosta ou se você não gosta. Enfim. Tem gente falando que o Homem de Giz foi decepcionante, porque muita gente diz que é bom. Ai, olha, eu não suporto. Que negócio doido de livro, né? Pra cada pessoa ele é diferente. Vi muita gente amando esse livro e falando que é o melhor da autora. Mais uma prova de que não devemos julgar a opinião dos outros e se ler pra nossa própria opinião. Realmente, o que a Manu disse. Eu odiei o que aconteceu com ele. Depois de um livro tão ruim, achei que nunca mais daria chance para livro da autora. Mas amei esse. É realmente incrível como o gosto da pessoa muda, né? Putz. Tem gente que concordou comigo, mas gostou da leitura. E aí foi isso, galera. Tem gente que achou o final melhor do que o começo, mas... Enfim, eu acho que essa autora promete tudo, não entrega bosta. E aí, Garotas em Chamas eu li também, dei 3 estrelas. Eu acho que eu deveria abaixar essa nota, principalmente. Fraco com o final mal amarrado de novo. Terceiro livro da autora que eu leio. Gente, mas eu fui longe, né? Eu li 3. Achei que tinha lido 2. Uma tentativa desesperada de parecer Stephen King. Eu achei, gente, é muito isso. Histórias mal contadas e acontecimentos que vão se atropelando até um final ruim e mal amarrado. É o melhor livro dela, mas ainda não é bom. É mal contado pra que o plot surpreenda. Tem muita gente que confunde plot twist, assim, super, nossa, bombástico, com um livro mal escrito. Então, assim, gente, né? Não é porque eu acho que assim, pra um plot twist ser bem feito, tem que ter muitos indícios desde o começo que você, quando tá lendo, você não percebe no final bom. Tem alguns livros que simplesmente a pessoa não conta nada e no final ela inventa um negócio ali e explode pra você falar, nossa, eu não imaginei isso. Porém, também, obviamente, a escritora não falou nada, nem deu indícios de bosta nenhuma, significa que ela não é uma boa no que ela faz, né? Vai trilhando um caminho muito intenso, legal e assustador até explodir numa decepção no final. Voltei pra rever algumas partes pra ver se estava sendo muito criteriosa, mas é mal amarrado propositalmente. O livro, como o outro dela, elogia o King umas 3 vezes. Mas o que a autora não entendeu ainda, porque o King dá certo e ela não, é o suspense da descrença. O King escreve e amarra bem os fatos. Quando ele trabalha com vampiros, ele fala de vampiros e constrói dúzias de personagens pra sustentar a história. Não sai jogando menininhas mortas no meio da história pra dar pavor. Ele constrói o pavor aos poucos. Aqui temos 12 personagens, 6 meninas mortas, 3 psicopatas. Eu acho que não existe tantos psicopatas assim, pra quantidade de personagens que ele escreve. Eu acho que tá todos ali acumulados. Bem mal trabalhado, pois a autora de thrillers parece não ser capaz de estudar patologia psicopata. E muita coisa bizarra em uma cidade de 100 habitantes. São punhados de mortes e coisas inúteis jogadas ali em 330 páginas. O que faz o enredo principal ser extremamente corrido e você não consegue acreditar em nada do que ela conta. A história principal perde a força, as coisas que ela coloca pra despistar o plot não fazem sentido e são muito absurdas. E ela se perde no final. Sem falar dos tópicos importantes que ela tentou pôr ali, que ficou extremamente superficial e mal abordado. Questões raciais, questões de bullying, patologia e homofobia. Tudo que ela tentou jogar aqui foi errado e mal trabalhado. Amei o começo, como sempre, mas como sempre ela finaliza muito mal. Ela poderia pegar esse enredo e fazer bem feito. Só precisa de mais 200 páginas e no mínimo mais 12 personagens, além de aprofundar melhor o que ela já criou. Enfim. Esse aqui teve bastante comentários, 31. Teve algumas pessoas que não quiseram ler por causa da minha resenha, mas daí já não é problema meu, né? Teve gente que discordou completamente de mim, teve gente que amou o livro, e é isso. Teve gente que... várias pessoas, mas esse aqui teve bastante gente que discordou de mim. Principalmente falando que força quando fala que parece Stephen King. Só que, mano, se a mulher cita 3 vezes o autor na própria história, é uma admiração que beleza, né? Mas, assim, é uma coisa mais recorrente, sabe? Então, acho que não é uma coisa coincidência, sabe? Não acho. Daí tem também a minha resenha de A Seleção, que eu li.
Gente, eu tentei ler esse livro com muito carinho, tá? Porque, cara, que coisa estranha. Enfim, porque é óbvio que eu tava lendo mais velha, que tinha que, né, colocar, né, tirar uns 10 anos da minha cabeça pra, né, ler como se fosse uma pessoa de 13 anos, enfim. Daí eu fiz essa resenha aqui. Ela é uma princesa, dá pra se notar. E na época eu li, tava fazendo live na Twitch, e, mano, pra mim pareceu muito o livro da Barbie. Quando eu tava lendo, eu imaginava a Barbie, o Ken, e a Raquel e o Ryan, assim, eram os personagens da Barbie falando a história. Pra mim, era isso. Tem livro que eu gosto de ler apenas pela curiosidade de conhecer a obra. Livros que tiveram impacto na sociedade ou são tidos como clássicos. Eu tenho uns errinhos aqui, né? Essa leitura foi com intuito curioso mesmo. Eu não li achando que ia amar 5 estrelas, mas pra conhecer, realmente, eu tenho essa parada. É um livro de romance com elementos distópicos voltado pro público juvenil. Não tem como você ler e esperar algo que o livro não se propõe a entregar. Gostei da América, não gostei dos 2 boys. Entendi as motivações dela e por vezes ficava irritada com a forma dela de ver a vida. Mas logo me lembrava de quem ela era, uma menina, uma criança no começo da vida, criada numa família amorosa que ainda não se descobriu nem firmou sua própria personalidade. Então eu compreendia. Isso tem que me lembrar às vezes, porque eu julgo muitos personagens por causa disso, sabe? Eu tenho impaciência, sabe? Porque assim, eu nunca fui tão perdidinha assim, sabe? Então eu fico, meu, gente, acelera aí, minha filha, fica aí morgando, não tem paciência. Achei a escrita muito fluida e foi bem rápido de ler. Não gosto de séries. E aqui eu vejo que dividir a história em 3 foi uma jogada econômica e também pra dar respiro aos leitores novos, pra não entregar um calhamaço pra jovens lerem e se assustar. Eu sinto muito isso, que às vezes tem série que não precisava ser série, simplesmente porque vai dar mais dinheiro pro editor e pro autor, então eles cortam o livro na metade e vendem em partes. Simplesmente um The Sims, né, que entrega cada expansão. Mas eu acredito que daria sim pra fechar em 1 ou 2 livros só essa história. Eu queria ter visto mais coisas sobre a seleção, sobre a América se adaptando, sobre como ela pensava, sobre como ela raciocina pra chegar a um ponto A, onde não quer de nenhum pra ir pra seleção, a B, ela vai pra seleção. Talvez terem mais cenas dela sozinha e ela descrevendo a experiência seria muito interessante de se ler. Às vezes eu sinto falta disso, sabe? Dos personagens tendo um tempo sozinho pra refletir. Tem livros que tem muito isso, que dá até canseira, mas tem livros que simplesmente não tem. E eu sinto um pouco de falta disso às vezes. Mas como parte do roteiro, tinha que ter um triângulo amoroso ali. Depois que eu li uma autora falando que livros de jovem adulto tem que ter triângulo amoroso, primeiro acho que não tem que ter bosta nenhuma, mas enfim. Ela falou que tem que ter triângulo amoroso porque triângulo amoroso é uma forma simbólica de dizer pro personagem que tá confusa entre quem ela quer ser e quem ela já foi. Então, geralmente, no triângulo amoroso tem um personagem que é mais ligado ao passado e um personagem que é ligado ao futuro. Então, ela fica ali meio tipo o Edward, sabe? O Edward era o futuro da Bella e o Jacob era o passado, sabe assim? Tinha ligado ali com mais a família, uns negócios assim, enfim. Mas, eu acho chato, eu acho assim, odeio triângulo amoroso. O que sempre me irritou, mas fazer o quê? Sobre a relação dela com os meninos, é muito difícil julgar qualquer coisa, pois o adolescente faz mais burrado do que qualquer coisa. E quase nunca sabe direito o que tá fazendo. Adulto também não sabe. Então, assim, fica aí pra vocês esse ensinamento sábio da vida. Se de alguma forma ela soubesse que estava apaixonada pelo príncipe em ações e isso fosse trabalhado, em ela não querendo que seus sentimentos sejam barrados por normas sociais e políticas, seria interessante de ler. Depois eu vi que isso é mais trabalhado no segundo, né? Meio que previ. Tipo, um tipo de... Eu te amo, príncipe, mas não aguento viver competindo sua atenção nessa situação horrorosa de você cortejar outras garotas enquanto eu vejo. Dói e machuca. Ia ser bacana, né? Mas eu acho que ia ter isso nos próximos. Mas assim, não vou ler os próximos. Eles se amando de verdade, não querendo serem soterrados pela exigência da monarquia. O plano de fundo político é mínimo, mas não é sobre isso a história, né? Então, assim, não tem como falar que é um livro político. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tá? É um enredo que trabalha o tradicionalismo, a castidade, aqueles princípios cristãos, mesmo acho que não tendo explícito que é cristão, e uma leve ruptura para algo novo, com algumas poucas discussões. Obviamente, a seleção é machista, no caso, não o livro, a seleção, mas assim, a estrutura da seleção. E tudo mais, e pelo amor de Deus, é uma monarquia, obviamente, né, que seria meio, né, patriarcal e machista. Mas enfim, foi uma experiência bem interessante, fico satisfeita de ter lido e não lerei o resto da série. Já deixo explícito que não lerei, daí teve mais de 1000 curtidas. Gente que gostou do meu ponto de vista, gente que gostou da minha resenha e gente que gostou, não lerei o resto da série, tipo, não enche o saco, ponto final. Assim, realmente. Dava pra fechar em 2 livros, sinceramente, a Elite foi totalmente desnecessário, só teve uma cena que foi interessante e nada mais. Bom, nem vou chegar lá, né? Gente que concorda, nananã. Daí tem essa aqui, a Raquel falou, mas gente, não dá pra chamar a seleção de machista e defender Crepúsculo, né? E daí eu fiquei brava na época e desfiz amizade com ela.
E agora não dá mais pra pedir amizade pra ela, porque eu não consigo mais, olha. Simplesmente não vai. Enfim, desculpa, Raquel. E daí, depois, tem 1 milhão de comentários nessa resenha falando: como é que eu posso ler? Como é que lê? Dá pra baixar livros? Como é que... Gente, tem... Assim, ó, deixa eu ver quantos comentários tem. Tem 92 comentários, certeza que 50 é gente falando: gente, como usa esse aplicativo? Como é que faz pra ler sem ter que pagar? Como é que faz pra ler? Ai, que ódio. Daí tem uma pessoa falando assim: véi, os livros são perfeitos, só os últimos são meio bosta. Então não são perfeitos, né? Você deveria ler toda a coleção pra você entender melhor, mas se você não lê tudo, não pode dar opinião. Calada, censurada pela Kaká. Gente, eu tenho o livro em PDF, posso trocar? Ai, meu Deus. Enfim, gente, quer baixar o livro em PDF. Fiquei puta que não tem final, mas a querida é uma série, no caso. Enfim, uma das resenhas mais apocalípticas minha é esse aqui, que deu muito o que falar. Teve 126 comentários, né? Que é da Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. Que eu dei 2 estrelas. Daí o nome da resenha era AF. Eu achei esse livro muito mal escrito e pretencioso e com algumas coisas exageradas. Queria apenas que tivesse lido em PDF e não gastado dinheiro com essa escritora ruim. Pra quem não leu, essa escritora é um livro de poesia. E ela escreve as poesias dela desse jeito, quebrando assim. É uma frasezinha de Twitter que ela simplesmente vai quebrando, dando um enter ali. E aí fica esse negócio assim. E aí eu achei horrível esse livro. E eu fiz isso porque eu falei, eu queria... Gente, o Scooby é meu, eu escrevo assim que eu quiser. Gente, 2018, faz anos isso aqui, né? Esse é um daqueles livros que você termina e fala: esse livro foi tão ruim que a única coisa boa é que vai adicionar mais um livro na minha lista. E realmente, esse foi. Rosalita, tem que ouvir alguém reclamando desse livro. A galera tá endeusando isso sem motivo. Gente concordando comigo, a escrita é mal escrita, é superficial. E a princesa salva-se mesmo pelo Wattpad. Mano, eu nem sei como que isso tá no Wattpad. Alguns poemas eu senti vergonha alheia pelo autor e alguns eu gostei muito. Concordo com tudo, menos o PDF, gente. Enfim, quando eu comecei a ler, eu lia tudo em PDF, tá? Falando bem real com vocês aqui, porque eu não vou esconder nada. Porque minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, não tinha dinheiro pra comprar, lia tudo em PDF mesmo. Baixava tudo no celular, ele lia. Não tinha nem Kindle, nem sabia o que era Kindle. Não, assim, era tudo no PDF. E eu achava que ok, sabe? Eu achava que era uma coisa ok. Daí, né, entrando no mundo literário, trabalhando com isso, né, ouvindo escritores, trabalhando com editores e tal. Na minha vida, eu não vou chegar aqui mais falando, li esse livro em PDF, porque assim... Se posso comprar livros e trabalho com editoras, não é. Por que eu vou ler em PDF, assim, os negócios, sabe? Mas eu não julgo ninguém que leia, porque, assim, o que você faz na sua vida, problema seu e eu não tô nem aí. Sou fiscal de PDF? Não sou. Até onde eu vi, eu tinha que cuidar da minha vida e hoje, tô difícil isso. Não, esse meu querido. Ai, também penso isso. Li me indagando como alguém chama isso de poesia. Cara, esse negócio da poesia é complicado, porque eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre poesia. Porque, tipo assim, quando você lê poesia, tipo, sei lá, tem umas poesias que eu leio e falo, cara, isso aqui é poesia, sabe? E tem umas poesias que eu falo, mano, você pegou uma roleta daquelas da Maísa, girou ali, a primeira palavra que saiu, você foi juntando sem significado nenhum, porque assim, você coloca a abordagem, ai, não tem que ter sentido, beleza, você pode jogar as palavras que você quiser. E aí parece que, pelo menos eu gosto que rime, sabe? Pelo menos isso. Não sei, eu não sou uma boa degustadora de poesia. Acho que eu não entendo a proposta. Acho que eu acho tudo muito ruim. Pra mim, a maior poeta é a Taylor Swift. Porque pelo menos faz sentido e rima algumas coisas, sabe? Ai, gente, olha, tem muito comentário. Tem gente falando, leia a Rupi Kaur. Gostei mais da Rupi Kaur do que dessa. Eu achei a Rupi Kaur, pelo menos ela tem... Não sei, parece que tem mais profundidade, sabe? Uma pessoa que tá... Aqui parece que é muito... Nossa, vamos falar sobre feminismo. E daí aquela coisa de feminismo branco e... Ai, enfim. Achei o livro incrível. Muito bem escrito. Dá uma ideia ao ler os sofrimentos diários que as mulheres passam. Mas entendo que não ia agradar a todos, já que um livro que empodera as mulheres. O seu Madruga entendeu e eu jamais entenderia, porque eu não sei os sofrimentos diários que as mulheres passam. A Ellen, eu adorei esse livro e não entendo porque as pessoas estão falando mal dele. A escrita é ótima. Nem sei explicar o que eu sentia nesse livro. Ele me inspirou a ser uma pessoa melhor e lutar pelos meus direitos, ao mesmo tempo não perdendo a razão. Eu acho que esse é um ponto muito ótimo. Se ela entendeu isso, se ela sentiu isso, eu acho que é extremamente válido. Sempre pensei que ninguém me entendia, mas esse livro é tudo que eu sinto. E eu acredito que agora eu não estou sozinha. Gente, é uma coisa muito bonita, né? E que eu posso lutar sem ter medo e acreditar em mim mesma. Esse livro não tem nada de errado. Às vezes as pessoas estão falando mal porque não entenderam o livro. Bom, tudo bem, mas assim, se a Ellen sentiu isso, eu acho que é super válido e super vale a pena. Eu acho que sim. Só ela já ter sentido isso, eu acho que já valeu a pena. Esse sentimento vale a pena, sabe? E eu não vou ler todas as 100 mensagens aqui, tá?
Aí, Angel, você é doente? Daí comentou 2 vezes, né? Porque, enfim. Claro, como quiser, machista. O sujo falando do mal lavado. Gente boa do caralho. Ai, meu Deus. Tem gente que se incomoda, né? Pelo amor de Deus. Esse livro é um livro de crítica. Se sentiram ofendidas, será que vocês são os vilões que o livro tanto fala? Ele literalmente tem o início explicando sobre o que vai falar. Pelo amor de Deus, parem de querer criticar livro que é bom demais apenas por ele não seguir seus padrões. Tem gente desse ano comentando. Daí a gente chegou no meu momento apocalíptica máxima, que foi a resenha da sereia. Gente, olha, spoiler. A Darkseid nunca mais falou comigo. Cara, eu fiquei muito decepcionada. Eu fiquei mais decepcionada com a Darkseid do que com muito macho por aí, tá? Eu tava pensando outro dia que eu nunca tive, tipo, pessoas que incentivaram, tipo, meu canal desde o começo, sabe? Porque quando eu comecei, eu meio que escondi de todo mundo, não contei pra ninguém. E assim, as pessoas já do ramo, né, obviamente que eu não ia esperar que ninguém me divulgasse. Então, a primeira grande, tipo, editora que me divulgou, que, tipo assim, gostou do meu trabalho, me mandou um e-mail super legal, foi a Darkseid. Então, assim, eu me senti muito acolhida pelas meninas lá. E foi uma coisa, assim, que eu lembro que eles postaram uma foto minha que eu tirei da minha gata. E eu lembro que aquele dia eu fiquei tão feliz porque eu recebi tanto follow e tanto like, eu fiquei muito feliz. E aí, depois disso, eu fiquei muito triste. Foi, assim, uma decepção da minha vida, assim, tá? Top 3 decepções de pessoas, se Darkseid for contar com uma pessoa, né? Então, tá tudo gravado, não tem como dizer que eu menti, tá? Eu fui 100% honesto com vocês. Isso que acontece, o preço da honestidade. E o preço de falar o que pensa, tá? Hoje eu sou uma outra mulher. Enfim, vamos ler essa resenha juntos, porque... Ai, meu Deus, tá. Começa com... que eu surtei. A tradução está com graves problemas e tem erro de diagramação interna. Isso aí foi, eu acho que, o que mais eles pegaram. Porque como que uma pessoa que nem coteja o livro vai falar de tradução? Eu tinha tirado foto e mandado pra várias pessoas. Porque, tipo assim, sabe quando você lê um livro que parece que faz mais sentido quando você muda pro inglês, sabe? Tipo, quando alguém, sei lá, tipo, a personagem fala pro mocinho, senti sua falta, e ele fala, bom. Tipo assim, na nossa língua não faz muito sentido quanto faria em inglês, se ele respondesse, tipo, good, sabe? Tipo, bom. Entende? Tipo, pra eles faz mais sentido esse diálogo, pra gente não tanto. Tipo, daí esse aqui eu acho que pegou mais. Se você tem que ficar todo momento explicando o livro, ele não cumpriu seu papel. Eu acho que esse aqui foi o mais, tipo assim, gente, não tem como. Porque, tipo, tá... o livro vai ter várias percepções, em todo livro tem que ter a moral, etc. Mas assim, tem muitas coisas que eu critiquei e que as pessoas ficam, não, por causa disso, como se eu tivesse que ler um terceiro livro pra entender esse aqui. Gente, isso aqui não é Camões, entendeu? Isso aqui não é Balzac, eu não preciso ter um material de apoio pra ler A Pequena Sereia, O Reino das Ilusões, entendeu? Pelo amor de Deus. Então eu acho que, gente, será, o livro tinha que falar por ele mesmo. Se ele não falou por ele mesmo, me sinto muito, né? Você é o escritor, é o seu papel. Santo Deus do céu! Como que pode o livro tentar trazer uma mensagem feminista e falhar novamente mais uma vez? Eu acho que assim, eu acho que foi um problema de marketing. Eu acho que o livro não é um livro feminista, é um livro sobre machismo. Então, tipo assim, se eu tivesse ido com essa mentalidade, eu não teria odiado tanto. Porque não vai falar de feminismo, ele vai falar de uma personagem tentando lutar contra o machismo que ela sofre, mas não é o feminismo. Enfim, pelo amor de Deus, não vamos achar que a trama se trata de homem versus mulher, uma coisa feminista, porque não é. Tem muita mensagem bacana, mas o livro simplesmente foi jogado às traças com o final e todas as coisas mal explicadas e apelativas. Não que o livro seja todo ruim, depois de jogar todas as pedras possíveis. Não que seja ruim, quem sou eu pra falar mal? Mas estou apavorada. A Beatriz de 2019 tava apavorada. Muitos problemas na cabeça dessa criança, né? Com as possíveis ideias erradas sobre o movimento que poderiam surgir com esse livro. Se isso me incomoda hoje em dia... Não. Nunca nem passou na minha cabeça nos últimos 3 anos isso, entende? Enfim, como a gente vê que umas coisas que a gente se irrita, de repente simplesmente some, né? Como tudo foi caricato, no caso, né? E extremista aqui colocando as mulheres como todas coitadinhas que podem agir como a escritora quis que agissem no fim do livro, que problema é resolvido. Não adianta. Espero que eu esteja errada e histérica. Depois eu li um outro livro que eu achei que era a mensagem que esse livro queria passar, só que muito bem feito, que é O Ano da Graça. Porque aqui, a personagem, ela tenta acabar com o machismo que ela sofre com violência extrema. E ok, sabe assim, hoje em dia...
Faz o que você quiser, meu filho. Você quer pôr fogo neles na história? Eu não tô nem aí. Tem livros que a gente precisa, tipo, ter mais a mensagem de que pra acabar com o machismo, você tem que ensinar a nova geração de uma forma menos agressiva, sabe? Então, assim, não é com violência, tipo assim, não é eu sair batendo de frente com meu pai, com meus avós e tudo, e que o machismo vai acabar. Não, é tipo a nova geração, você ter essa consciência coletiva e conversar pra que as crianças não aprendam e que não seja mais um pensamento coletivo. Essas violências, sabe? Essas coisas. Eu acho que a gente tá conversando muito mais, principalmente sobre questões de raça do que conversava antes, assim, tipo assim. Eu acho que nos últimos 4 anos eu avancei muito sobre perspectiva e sobre compreender coisas que antes eu vivia na minha bolha, sabe? Então eu acho que a chave dessas coisas são principalmente educação, sabe? Enfim, aqui ele foi pra violência. Deus abençoe esse bagunço que é esse planeta, realmente isso eu concordo. Adendo, porque o feminismo está tudo errado nesse livro? Falou a própria Simone de Beauvoir aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, agora ela vai hablar. Vamos lá. A autora não aprofundou nada. Meu, eu acho que isso me irrita muito, sabe? Quando as autoras não aprofundam nada, me irrita muito. Dá pra ver que isso é uma constância aqui, né? Tem livros que eles não são muito aprofundados, tipo Coraline é um livro, tipo, bem mais raso do que o filme. É uma proposta, ele não tá ali tentando inventar a roda. Mas tem livros, assim, que eu acho que precisa de mais, sabe, gente? Coloca mais coisa nessa história, parece que eles... E às vezes é só mal escrito mesmo, porque, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles escreve um conto bem mais aprofundado que essa história inteira. Então, assim, não é às vezes sobre... olha, enfim, né? Jogou muitas frases de efeito. Gente, tem uma coisa que eu odeio. Olha, descobri isso. Eu odeio frases de efeito. Eu odeio livro cheio de frases de efeito. Que o escritor, quando ele tava escrevendo, ele falou: vou escrever isso aqui porque é certeza que as pessoas vão colar vários post-its e sublinhar e colocar de legenda nas fotos. Dá pra ver quando a frase de efeito é só pra lacrar ou quando é uma frase realmente pensada pra, sabe, raciocinar, refletir. Então, odeio. E Raciocínios Válidos mais aprofundou um pouco o mais importante, a igualdade e liberdade. Todas as mulheres estão uma contra a outra. A única amiga da Gaia, personagem do livro, no livro é a empregada que literalmente só serve ela, não tem empoderamento nenhum. Eu achei isso meio feio também, né? Pensando, é meio... O que me deixou mais puta foi as duas personagens ditas feministas. Não que elas eram feministas, elas eram mais contra a estrutura, sabe? Não que eram feministas, né? Serem egoístas e não ajudarem as minas que estão começando. Não empoderam ninguém. Olha, isso aqui veio antes da Madu Gavassi lançar um Empoderada, tá? Sororidade, viu? Tentou pôr diversidade com personagens de biotipos diferentes. Tá certo isso. Mas sempre enfatizando que a Gaia branca ruiva era a mais bonita. E no fim, simplesmente a palavra empoderamento foi jogada ali. Como se fosse algo que você cria do nada de uma hora pra outra. Se for fazer por fazer, só pra chocar e não discutir e ensinar, tá errado. Ditadora Beatriz aqui, hein? Enfim, não pode. Se for fazer, só se você tiver que discutir e ensinar. Porque somos todos professores didáticos aqui, tá? Não... Principalmente para o público desse livro, que são pessoas jovens, meninas principalmente. Pior ainda, se quem for ler não conhecer o feminismo e acabar achando que é tudo morte ao pênis mesmo. Eu não achei o livro de todo mundo. Gente! Ai, minha filha! Pois como mostro no vídeo que fiz. Aproveite isso aqui foi um adendo, né? No final eu tava me divertindo, mas achei que ia ter uma explicação melhor sobre tudo, um desfecho melhor e menos sanguinário. Ela não explica nem o próprio universo que criou no livro. Não explica as mecânicas da sereia, não explica a profundidade da história da mãe dela, não explica o feminismo, não explica nada. Gente, tem uma coisa que eu irritei também, é isso, tipo assim, você vai escrever um livro de sereia. Pra você aí que quer escrever um livro de sereia, fica aí a dica. Porra, a sereia viveu a vida inteira debaixo d'água. Ela sabe o que é fogo? Você tem que explicar, porque fogo não pega lá embaixo d'água. Ela sabe subir escada. Por que teria escada num castelo de sereia debaixo d'água? Você já tentou subir escada debaixo d'água? Tipo, debaixo d'água mesmo, no mar. Não rola, né? Então, assim, eu acho que faltavam umas coisas meio que, tipo, sereias, entendeu? Tipo, ela não entende nada desse mundo, ela nunca estudou. Então, assim, é um alienígena que caiu na Terra, entendeu? Não é uma pessoa que sabe o básico. Então, tinha umas partes, assim, que eu ficava, enfim. Vamos ler os comentários, tá? Porque tem 21 comentários aqui. Essa aqui não foi a mais curtida, mas enfim, né? Eu lembro na época. Daí, os comentários das pessoas, muita gente concordando. Na época que eu lancei, fui uma das primeiras pessoas que tinha lido esse livro. Então, muita gente ficou, nossa, tava animada por esse livro e agora não tô mais, não sei o quê. E aí, tem gente falando que no Goodreads a nota do livro era baixa. Não sei porque a Dark Side lançou.
Tem gente falando ainda bem que eu não comprei. E tem gente, a maioria das pessoas, tem gente que leu e entendeu minha decepção. Enfim, foi uma coisa mais tranquila. Esse aqui foi polêmico, Colecionador. Eu dei 4 estrelas, mas a resenha foi bem... Não foi uma resenha, foi só o... Eu tinha acabado de terminar de ler esse livro. E aí eu estava num nível de surto que, assim... É complicado explicar. Mas enfim, vamos ler. Não acredito que vocês me fizeram ler isso. Puta que pariu, como pode? Eu tô brava comigo mesmo. É a mesma ladainha. O mesmo homem que se acha no direito de fazer o que quiser com a mulher e fim. Acaba do mesmo jeito, nossa, tô muito brava. Daí tem 24 comentários pra 5 curtidas. Então assim, né? Ai, tem gente falando... Será que eu não entendi totalmente o enredo da proposta? Achei um saco a leitura. Tem gente perguntando se era o mesmo estilo do Bom Dia Verônica. Obrigada pelo menos servir de exemplo. Não lerei esse livro com muita certeza. Gente, mas só foi um desabafo. Sabia que você não ia gostar. Eu só consigo pensar, nossa, que pena, mas que bom que foi com você e não comigo. Sem surpresas, mais um livro superestimado da Dark Side. Tem gente que ficou puto comigo. Peraí, aqui, ó. A Jane. Realmente é uma pena, Beatriz. Uma pena o fato de você realmente não ter apreciado um livro tão bem escrito. Eu realmente achava que você iria ter a capacidade de entender a história e não focado totalmente no sequestro. É um livro cheio de críticas à sociedade, política, entre outras coisas. A política eu vou ficar devendo porque eu não achei mesmo. O final do livro realmente não satisfatório para a nossa alma, digamos assim. Mas o fato é que o autor tentou realmente abordar que era a verdade nua e crua do que está nesse exato momento acontecendo na humanidade. Não é um livro para ser fofinho ou romântico, é para mostrar a realidade de uma mente perturbada. Agora, se você não entendeu, é um outro assunto, é uma pena. Ela não contente, ela escreveu outro comentário. Daí tem uma outra que escreveu: Beatriz do céu, entendendo o motivo de você não ter gostado da história mesmo, um saco, mas no sentido de ser real demais, de deixar revoltado. Pensa que esse foi o primeiro romance. Pensa que você leu o livro que serviu de inspiração para todos os outros. Nananá. Entendo você não ter gostado, mas não dá nenhum crédito ao livro. Eu acho muito. Você consegue entrar na médica. Gente, daí vamos lá. Em explicação. Depois eu fiz um vídeo muito puta falando sobre abuso e livros que falavam sobre abuso. Porque assim, gente, sou uma pessoa traumatizada, tá? Vamos pôr todas as cartas na mesa aqui. Sou uma pessoa traumatizada. E quando eu li esse livro, eu tava numa fase bem fragilizada. Principalmente porque eu tinha sido perseguida por um cara. E foi bizarro, assim. Foi muito traumatizante. Eu tinha, tipo, medo de sair de casa. Foi um negócio, assim, bizarro. Por causa da internet, porque eu me expus. Tem gente muito maluca. Então, eu tava apavorada. E quando eu li o livro, eu fiquei apavorada, porque me engatilhou de um jeito. Porque no livro é sobre isso. Um cara que se apaixona pela menina. E assim, ele vê ela e ele acha que tá no direito de simplesmente sequestrar e trancar ela no porão. Porque ele acha que ela é uma borboletinha. Porque ele gosta de colecionar borboletas, enfim. E eu fiquei assim, num nível de surto. E eu era bem novinha quando eu li esse livro. Então, eu fiquei surtada. Eu escrevi isso aqui surtada. E assim, as pessoas acharam que eu tava criticando o livro. Mas, gente, às vezes, você não consegue... Principalmente nesse caso aqui, eu não consegui, tipo, apreciar a obra ou ter uma... Porque eu tava, tipo, engatilhada, entendeu? Eu tava engatilhada. Então, assim, eu não tinha capacidade mental de pensar sobre enredo, escrita, personagens, profundidade, escritor e... Eu tava simplesmente surtando. Então, foi isso que aconteceu, sabe? Foi basicamente isso. Tá, esse aqui eu tenho ódio até hoje. E nada vai me fazer ter menos ódio dele, porque eu odiei esse livro, dei 2 estrelas, eu vou dar uma só de ódio. Que eu dei 2 estrelas, esse livro é horrível. E a nota dele é 4.2. Gente, vocês estão todos, tudo maluco. Vou contar por que eu odiei essa história. Azedo. Acabei de terminar o livro e estou com um pouco de raiva. Tem spoiler, né, obviamente, então enfim. No começo pareceu promissor a história de 3 mulheres, interessante. Mas no fim foi uma história caricata, se você for pensar bem, até meio azeda. Primeiro, os personagens não têm profundidade, salvo a Sarah do Canadá. A menina da Itália e da Índia são rascunhos de pessoa nessa história. 2. Eu não sei nada sobre a cultura da Índia, sobre a dinâmica do país. Mas achei muito, muito ruim como foi retratado aqui. Se eu levasse em conta só essa história, parecem selvagens, sem pouco valor ético, que cometem atrocidades. Uma cultura sem pouca coisa que agrega, a não ser cabelo. Fico pensando se essa autora fosse usar o Brasil como cota de diversidade na história e retratasse o Brasil como uma grande favela que mata todo mundo a bala perdida. Eu iria me irritar muito, então sempre fico com um pé atrás quando pessoas de primeiro mundo retratam países e culturas que não as pertencem de uma forma extremamente ruim. Então a história toda foi de gente de primeiro mundo enriquecendo às custas de doação de cabelo de uma mãe e uma criança que vivem sem dinheiro e nem tem o que comer. Gente, elas comem rato. A história é a seguinte, resumindo. Tem 3 mulheres. A do Canadá tem câncer. A da Itália, o pai dela morreu e ele tem uma fábrica, ele tem uma loja de vender peruca. E a loja tá falindo e aí a menina pega a loja do pai dela, que tá falindo, e vai tentar, tipo, voltar a ter lucro. E a menina da Índia é uma mãe,
ela trabalha na cota mais inferior lá da Índia, então ela pega excrementos humanos ali, ela trabalha disso, ela não ganha dinheiro. Eles moram, tipo assim, num barraco, ela tem que caçar rato pra comer e pra dar pra filha dela comer esse rato. E aí, acontece que tá acontecendo umas coisas muito, muito violentas, ela só resolve fugir com a filhinha dela. E aí elas, tipo assim, gente, não tem o que comer. Elas fogem com a roupa do corpo, não tem o que comer. E não tem... Ela quer que a filha dela estude. E o professor não quer que ela estuda. Então ela quer, tipo, desesperada pra dar alguma coisa pra filha dela. Então ela foge com essa menininha. E aí, no momento, eles vão pra um determinado lugar onde é da religião deles. E ela faz uma oferenda ao Deus que ela acredita. Então ela rapa o cabelo dela e da menina, que elas falam que, tipo, é um cabelo muito bonito, é um cabelo muito grande e tal. E aí depois a italiana arruma um namoradinho, que ele fala que os melhores cabelos são o das mulheres da Índia. E aí a mulher da Índia, a filhinha dela, doa um cabelo pra, tipo assim, pra pedir... Elas fazem uma doação ali pra proteção e etc, pra esperança, porque é a única coisa que elas têm, gente, a única coisa que elas têm é o cabelo delas. Então elas doam. E o que acontece? Essa italiana vai pra Índia importar o cabelo, que a galera ali daquele lugar pega esses cabelos das pessoas que doam e vendem, porque é o melhor cabelo do mundo pra fazer perucas. Então a italiana lucra e volta à empresa do pai dela pra vender um cabelo a, tipo assim, valor exorbitante pra mulher do Canadá comprar. Enquanto isso, a dona do cabelo tá na Índia passando fome e comendo rato. Gente, vocês também... Fala pra mim, você não vê um problema nisso? Porque, tipo assim, o foco do amante da italiana era só pra importar cabelos da Índia. Quanto mais eu penso no propósito de cada uma dessas histórias, mais eu acho essa leitura ruim. Bem ruim pra mim. Tudo se enrolou de forma extremamente rasa, indo de um ponto para o outro como se um passe de mágica. Problema das duas mulheres de primeiro mundo solucionados facilmente, quando a mãe indiana termina quase que do mesmo jeito que começou. Apenas, tipo, ela mudou de lugar e ela tava, tipo, indo como se tivesse esperança, assim. No fim, fechando tudo com um final aberto, um aprofundamento maior da Sarah do Canadá e a mãe e a filha da Índia simplesmente estão ali pra mostrar como a Índia é horrível, a mulher viveu à margem da sociedade coletando excrementos humanos, e no final ela só serviu pra pagar. Ela, nossa, esqueci disso. Ela pagou pra rapar o cabelo dela. Então, tipo assim, ela já não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, não tinha comida. Ela teve que pagar pra raparem o cabelo dela. E eles pegaram o cabelo dela e venderam. Gente, vocês também. Meu, gente. Ela teve. Nossa, eu tinha esquecido disso. Ela teve que pagar pra cortar o cabelo pra doar no tempo. Pra ser vendido e ocasionar lucro a pessoas de primeiro mundo. Gente do céu. Gente do céu. Passou por coisas que nenhum ser humano deveria passar pra no final não ter nenhum arco de evolução. Meu Deus. Se pelo menos a história não parecesse extremamente caricato, se os personagens tivessem mais profundidade, talvez não pareceria tão bizarro isso pra mim. Mas obviamente não sou a voz da razão. Terminamos com quem sou eu pra criticar, né? Depois de ter criticado horrores. Daí tem comentários. O Elder: eu vi o ato de cortar o cabelo como uma redenção, sim. Como se ela tirasse um peso histórico do corpo pra começar uma nova vida. Esse trecho me trouxe esperanças. Só que, tipo assim, ela começou com a mão na frente e atrás e terminou com a mão na frente e atrás, enfim. Daí eu falei: o ato de cortar o cabelo não é o problema. É a crença e fé e esperança. O problema foi como a matéria-prima que vai enriquecer a europeia sai da cabeça de alguém que não tem o que comer e que em momento algum recebe por isso. E o fim mostra como a pessoa que não tinha nada teve que dar o pouco que tinha pras brancas do primeiro mundo ajudar a conquistar suas lutas. Tipo, eu fiquei muito puta. Daí foi poucos, essa só foi um pouco polêmica. E aí a primeira, mais polêmica de todas, a apocalíptica geral, foi essa aqui, Castelo de Areia. Foi uma HQ que eu li em live também, achei horrível. Então a minha resenha é terrível. Escrito por homens tarados que inventam 12 de motivos imbecis pra mostrar crianças e mulheres peladas e forçando situações que beiram grotescos e se parecem muito por pedofilia. Como assim, nesse enredo, a forma de executar a história foi mostrando os corpos pelados de pessoas e fazendo crianças transarem loucamente ao amadurecerem, sem nem mostrar nada do amadurecimento psicológico. Tudo o resto que ele tentou passar sumiu nesse limbo de órgãos genitais e crianças que do nada viram ninfomaníacos. Horrível, meu Deus, me deu asco. Assim, a história era o seguinte: uma família vai pra praia, e nessa praia, uma hora que passa ali vale, tipo, 10 anos. Eles envelhecem 10 anos. Então chega ali uma criança de 4 anos e com o passar do tempo ela já tem, tipo, 15, 16 anos. E assim, as crianças são levadas ali e aí, tipo assim, já no começo começou a me incomodar que mostra muita criança pelada. E assim, gente, sempre eu fico meio cabreira por essas coisas. Eu fico, tipo assim, o que você quer com essas crianças? Daí essas crianças estão lá. E aí, quando elas meio que vão evoluindo o corpo, né? Elas ainda, tipo assim, a cabeça ainda é de 4 anos. Só que do nada, elas começam a ter vontade de transar loucamente.
E assim, eu não sei vocês, mas comigo não foi assim, sabe? Tipo, teve essa coisa de descobrir o corpo, etc. Mas assim, daí do nada, a personagem lá que tinha 4 anos, 2 horas atrás, de repente fala, ai, é só minha menstruação. Tipo assim, como que essa criança ficou sabendo da menstruação, sabe? Foi uma coisa muito, tipo, achei muito ruim, achei muito bobo. E tem, tipo assim, uma personagem que, do nada, ela vira a ninfomaníaca, ela tá assim, com um tesão. Que ela chega pro cara casado e fala, porque ninguém tá sabendo, a gente pode aqui. E ela tá, tipo assim, gente, ela parece a própria Lilith ali, né? Meu Deus, ela tá ali com as tetas tudo de fora, tudo assim, meu Deus, vamos... Ai, meu Deus, e o cara fica... Ai, mas eu tenho família! E ela seduzindo porque ela é o pecado. Ai, eu senti muito isso, eu fiquei enojada. Horrível. Olha, eu sempre fico assim, tipo... Ah, tá, as mulheres podem sim ter vontade de transar, esse não é problema. O problema é como às vezes uns homens parecem que as mulheres elas seduzem porque elas são o pecado. Ai, porque as meninas... E todos os personagens dessa história, as mulheres que seduzem os homens, mesmo que ela tivesse a mentalidade de 4 anos, num corpo de 16, ela ia sim querer transar com o cara. E, enfim, eu achei muito... E aí, olha os comentários. Aí tem gente que, nossa, parece péssimo, nunca tinha ouvido falar. A sinopse me lembrou o filme Tempo. Realmente, era o filme Tempo. Inspirado no Castelo de Areia, chocada, deve ser um nojo. Aqui, ó. Não há amadurecimento psicológico, pois houve aceleração do amadurecimento físico. Tá bem? Porém, não é porque... Gente, do nada a pessoa resolve transar muito e ela já sabe como é transar, ela já sabe como é a menstruação, sendo que nunca teve amadurecimento psicológico, também nunca teve educação. Sei lá, nunca assistiram o filme da Lagoa Azul, eles também são crianças que nunca tiveram educação e eles vão descobrindo, né, aos poucos, assim. Também tem o porém, porque a menina lá era menor de idade quando ela fez o filme e ela tava ali, tipo, pelada. E assim, menor de idade nua no filme. A sexualidade floresta se refere basicamente ao instinto. Isso aí eu já só fico assim... Porque daquele jeito ali parecia muito ninfomaníaca. Instinto que é controlado pelo desenvolvimento psicológico. Sem o desenvolvimento intelectual, há um certo direcionamento para o hedionismo. Nem sempre. Porque assim, eu acho que existem pessoas que acham que seres humanos são bichos. Só que eu acho que vai muito, muito de pessoa pra pessoa, sabe? Assim, eu acho que é um negócio que... Não dá pra... Eu não acredito mais. Não é assim, não é todo mundo que é assim sexualmente... Enfim. A banalização. O sexo se torna banal. É o que vemos em muitos momentos atualmente. Acho que deu pra perceber que quando as pessoas tiveram relação não eram mais crianças. Porém, a mente era de criança ainda. Entrando pra adolescência e posteriormente na idade adulta, existe uma diferença entre sexualizar e mostrar nudez e sexo. Que, aliás, não foi explícito em momento algum. Porém, algumas pessoas mais moralistas não sabem a diferença. Sou a moralista de todas. Iago ficou putíssimo. Meu Deus, garoto, que comentário ignorante. Que leitura rasa da história. Você não deve ter pensado 1 minuto sobre os acontecimentos da HQ. O tamanho do moralismo a respeito da nudez das crianças. Lembrando que quando há sexo, as crianças já não são mais crianças. Será que ele já saiu no mundo real? Já tocou uma grama? Já, tipo, conversou com pessoas? Porque isso me dá nojo. Porque o tanto de criança que faz sexo e ainda é criança, porque não tem a ideia, enfim... Não seja tão confiante a respeito das suas análises, elas são pobres, ok. Essa história é sobre todos nós e o que fazemos no nosso tempo nesse planeta. Péssimo livro, péssima história, péssima coisa sobre a efemeridade humana e de como o planeta se manterá de pé apesar de todos os estragos causados por nós. Achei horrível. Nossa, nada a ver. Meu Deus do céu. Pense antes de falar e leia antes de pensar. No seu caso, releia. Ah, vai tomar. Que superficial a sua opinião. Tipo, é bem claro que as crianças não têm amadurecimento psicológico. Óbvio que não tem. Do contrário do amadurecimento físico. É óbvio que com isso é uma tendência da pessoa, já que somos animais, no sentido mais puro da palavra. Bom, você pode ser. Eu já não sei. E assim, conheço várias pessoas que também não são tão animais assim, a tender ao hedionismo. Mas, de qualquer forma, não há sexo explícito. Tipo, não há sexo, mas existe, tipo assim, as pessoas peladas e insinuando. Enfim, não é um livro de, tipo, hot, né, enfim. Uma HQ. Não são crianças quando elas têm... Gente do céu, para de... Ai, que ódio que eu tenho disso. Daí tem uma que fala assim, só não gostei muito do fato do homem mais velho ficar com a menina sabendo que ela é criança ainda, apesar do corpo. Acho que isso já diz tudo, né? Vou comentar de novo por um detalhe. Ele não está satisfeito. Essa análise superficial extremamente ruim tem 354 curtidas nesse momento. Alguns comentários mostram que as pessoas sequer vão procurar saber sobre a obra. Eu adoro como a gente chama as coisas de obra. Aceitando passivamente a análise. Daí o Iago, ele voltou, porque ele não está satisfeito. Miguel, o número de curtida desse comentário foi o que me motivou a responder. Fiquei surpreso de ver o tanto de apoio vindo de uma pessoa que não leram por causa dessa resenha. Nem lerão. E sobre a réplica da Beatriz? Não responderei. Gente, eu nunca respondi esse negócio, eu nunca falei nada. Apesar de desconsiderar a opinião dela sobre a HQ, eu concordo com ela que fui rude e desrespeitoso com sua biblioteca, por isso deixo como está. Acho que ele fez um outro comentário me xingando e daí ele apagou, mas eu não
Não, gente, eu lembro que eu não respondi isso aqui. Eu só às vezes via e achava muito engraçado. Bruna achou uma pena com esse comentário. Claramente ignorante sobre a obra, você induziu muitos a desconhecidos ao que poderia ter uma experiência um tanto interessante. Você leu mal e interpretou... Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Agora eu sou pai e mãe, tem que criar adultos, porque eu falei que não gostei, expus o que é opinião, e aí sou responsável pelo que os outros... Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Precisa ler de novo, não entendeu. Engraçado que a maioria são homens, né? Tem algumas mulheres, mas enfim. Nenhuma surpresa, aí a Letícia, né, a querida aqui, que só tem homem sendo agressivo e mal educado nas respostas, né? Além de atacar a Beatriz diretamente, parece até que ele entrou na casa dos parentes de você e bateu em todo mundo. Te adoro, Letícia. Ela acha que tudo é machismo. Ela diz que não gosta do King por ele ser machista. Ela é muito estranha. Bom, o King também tem um livro que tem uma cena ali que uma criança vai lá e faz sexo com todo mundo, né, galera? Mas assim, longe de mim para acusar alguém, eu só estou levantando um toque. Meu Deus, até o King sinto dó dessa pessoa por não realmente conhecer esses escritores incríveis. Gente, eu já li uns 5 livros do King. Que desperdício de experiência. A Nanda também veio. Análise pobre, literatura péssima, pessimista fria. E a Letícia ainda diz que só tem homem sendo agressivo nos comentários. Ninguém foi agressivo e vocês estão se escondendo atrás desse argumento. Ao contrário de terem humildade de admitir que a menina leu mal e interpretou mal. Não. Não ter gostado da HT é uma coisa, mas resumi-la apenas em torno daquilo que te incomoda é outra. Quem que escreveu essa resenha, Alex? Foi eu, não foi? Então, eu escrevi o que eu quis. Enfim, você tinha trocentas de formas diferentes de escrever a análise e escolheu a pior delas. Justamente aqui, não agrega em nada e só faz barulho. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi, é que assim, eu não devo nada pra ninguém. E eu não sou obrigada a nada, entendeu? Eu sou obrigada a escrever do jeito que esse cara quis que eu escreva. Não. Eu não deveria escrever o que eu achei sobre o livro, que eu li, no meu lugar, meu ambiente, a minha conta aqui. Ah, mas eu acho que assim, pelo amor de Deus, olha, vão procurar um tratamento. Enfim, gente, muito bom reler isso aqui depois de uma mentalidade mais madura, porque eu não me afeto mais, sabe? Teve uma época que eu me afetava muito, que eu ficava, gente, mas onde que eu errei? Como que eu posso pôr da melhor forma? Ai, olha, na boa, tem gente que nunca vai entender, eu já entendi isso, sabe? E assim, as minhas experiências são válidas, as minhas percepções são válidas, e estou aberta a discussões, às vezes eu não quero saber também, porque às vezes não importa tanto assim pra mim. Tipo isso aqui, eu caguei pra esse livro, sabe? Nunca nem vou mais ler essa HQ, não quero nem saber. Então, enfim, gente, tá vendo aqui que eu pude excluir? Mas eu não excluo por quê? Porque eles também estão no direito deles de comentar na minha resenha, porque é o espaço também que eles podem comentar. Enfim, eles estão no direito deles também, enfim, acho que é isso, foda-se, não ligo mais. Então, é isso, espero que vocês tenham se divertido. Se você não concorda comigo, tá tudo bem também, sabe? Eu não concordo com muitas coisas que eu já falei antigamente. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem. Espero que vocês não tenham me odiado tanto assim, tá?